Ver e observar a natureza sempre com novos olhos, descobrir e apreciar a cada vez harmonias de cores e luzes inéditas tornaram-se a tarefa essencial do pintor. Nesse novo objetivo, os grandes mestres da Europa católica encontram-se de pleno acordo com os pintores do outro lado da barreira política que se separava, os grandes artistas dos Países Baixos protestantes. Tudo isso e um pouco mais vamos ver agora no Explorando o Mundo da Arte. Antes de falarmos do Barroco, precisamos entender o finalzinho do período renascentista, que é onde a arte maneirista começou a tomar forma. O maneirismo foi uma arte muito individualista, onde o artista ele fazia da maneira dele, não da maneira dele, a maneira de um artista grande, mas com o jeito dele, ou seja, ele tinha a técnica renascentista, porém ele ia por expressão, dramaticidade, ele ia colocar o que ele queria na obra. Eu fiz porque quis. Essa era o lema do artista maneirista. Então ele fazia toda a maneira, do renascentista, porém com o jeito dele, com o toque dele. E isso deu início logo depois ao Barroco, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E ainda no maneirismo aconteceu a Reforma Protestante, onde os dogmas da Igreja Católica começaram a ser contestados por Martinho Lutero, aquele que a gente conhece, já viu em história. Então a Igreja começa a entrar em crise. E como a Igreja começa a entrar em crise, a Igreja para um pouco de financiar a arte, para poder se ajeitar um pouco a Igreja. A arte, o artista, a obra de arte deixa de ser um pouco utilitária. Ela passa a ser objeto de luxo, onde as pessoas compram para mostrar poder de compra, para mostrar os seus status. Então a arte ela passa a ser um objeto de luxo dentro do maneirismo. E também acaba deixando um espaço mais aberto de interpretação para as pessoas que estavam vendo aquelas obras. A gente vai ver bastante isso nas Madonas, que são as Virgem Marias que eu falei para vocês. Então a gente compara uma Madonna do Rafael, que era o pintor das Madonas, como uma Madonna maneirista, para a gente ter uma noção do que mudou um pouco nesse novo estilo. E aí, o maneirismo ele aconteceu ainda no século de 1500, finalzinho do século de 1500, a Reforma Protestante aconteceu em 1517, e foi nesse tempo que o maneirismo aconteceu. Logo vem o Barroco, no século 17, em 1600. O que foi o Barroco? Lembra que pra gente entender um pouco da arte,
sempre tem um contexto social, cultural que aquele povo está vivendo, né? E o barroco, ele veio para arrumar as coisas, vamos dizer. Socialmente, o que estava acontecendo? A igreja decidiu lançar uma contra-reforma por conta da reforma protestante. Então ela começou a investir em arte também, só que para arrumar o que tinha acontecido. Era uma forma da arte ajudar a pôr a igreja no lugar que era de fato dela, voltar ao poder que a igreja tinha. Então a igreja se apodera da arte para trazer todo o seu poder. O mesmo vai acontecer com os reis. É a época do absolutismo. Eles começam a ter um poder absoluto e usa da arte para impor esse poder, para falar, olha, eu tenho esse poder. E a arte, ela é usada dessa forma dentro do barroco, tanto pela igreja quanto pela monarquia que passou a se existir ali. Então, falando de arte, o barroco, o que ele fez? Ele conseguiu casar a perfeição do Renascimento. Então, tudo aquilo que o Renascimento ele conseguiu fazer, que era tirar todos os tipos de dúvidas de um desenho que poderia existir, ele pegou essa perfeição, essa técnica perfeita do Renascimento e casou com a dramaticidade, o exagero do maneirismo. E então virou uma arte barroca, esse casamento perfeito, essa difusão que eles fizeram. Essa fusão que eles fizeram foi trazer o maneirismo, o renascimento, que são ali dois estilos um pouco diferentes, mas com os seus detalhes impressionantes, né? E casou e transformou o barroco. Então o que eles fizeram? Pegaram uma obra renascentista, né? Uma técnica renascentista de beleza, perfeição, técnica, estudo, porque todos os artistas ali tinham técnica, até os maneiristas, porque já era uma escola, o Renascimento transformou numa escola, uma escola de perfeição, né? Todos os artistas começaram ali, eles estudaram a técnica renascentista. Então o artista barroco, ele pegou essa técnica e casou com a técnica maneirista, que é a arte da expressão, do exagero. Então ele pegou uma técnica renascentista, tirou aquele ar frio, aquele ar sem expressão e colocou expressão dentro daquela obra. Só que além da expressão, um pouco de exagero. Então o barroco ele é muito conhecido pelo exagero, pela extravagância. Apesar da arte barroca ser um tanto extravagante e também usada para ser ostentada, não só produziu uma arte ornamentada, mas também não trouxe só vários gênios, né, dessa arte, como também passou a ser usada para a vida cotidiana. Enquanto os estilos eles abrangiam o realismo romano e o dramatismo francês, eles também utilizavam de um domínio de luz para trazer um impacto social muito grande dentro da obra, para trazer um impacto emocional dentro da obra, para mexer com as emoções das pessoas. Ela rompe um equilíbrio de sentimento e razão, de arte e ciência. Então ela vai juntar isso, tanto a razão quanto o sentimento. Ela vai trazer uma obra mais sentimentalista, também usando a razão, o equilíbrio. Ela rompe tudo isso. As características mais fortes são o emocional sobre a razão, né? Que é basicamente impressionar os sentimentos do espectador, do observador, atingindo a fé desse espectador, desse observador. Trazendo então a fé dele, uma característica muito grande, né? Trazer o emocional da pessoa ali e para atingir a fé daquela pessoa. A busca pelo efeito decorativo visual
trazendo as curvas, as contrascurvas, as colunas retorcidas. Violentos contrastes de luz e sombra, isso vai ser muito forte nas pinturas. E também nas pinturas com efeitos ilusionistas. Então, às vezes eu tô vendo um céu tão profundo, tem tanta profundidade que parece ser real. Dentro da arquitetura vai existir uma arquitetura dinâmica, ela não vai renegar o clássico, então ela vai utilizar tantas colunas, os frontões, toda a base clássica, mas vai ter também um ajuste dentro da arte barroca. Ela vai trazer de uma forma mais fantasiosa, vai transformar numa forma mais fantasiosa a construção da arquitetura. Um exemplo disso é a cúpula feita na igreja de São Lourenço em Turim, na Itália. É uma que quase chega ao limite, o seu entrelaçar dessa cúpula, mas com uma base cheia de regras e uma estrutura muito bem feita. E ainda na arquitetura, a luz ela é uma parte muito fundamental da arte barroca. Então, onde se tem às vezes muita luz, outras partes não se tem quase nada de luz, muitas vezes na escuridão. Então, esse contraste de luz e escuridão também vai se encontrar dentro da arquitetura. Tudo isso, todo esse jogo de luz e sombra contribui para dar uma dramaticidade no local, para trazer um drama. Nós temos também a Igreja de Jesus, que é uma igreja que foi feita para ela tem o foco para chamar a atenção do fiel. Então, para seduzir aquele fiel, para trazer para aquele lugar. Então, ela é toda decorada por dentro, toda bem feitinha, toda decorada, toda pintada. Então, ela vai ter várias colunas, vários brasões, muito excesso de decoração, que ela foi criada para não deixar que o fiel se distraísse com outras coisas mundanas, e sim para aquele local, para seduzir aquele observador, aquele fiel, para trazer para dentro mesmo. E os edifícios deixam de ser enormes, exageradamente enormes, porque aí já havia cidades, então as construções elas tinham que se encaixar dentro da cidade, se encaixar nos locais ali onde ela estava sendo construída. Nós temos também outro exemplo, que é a Igreja das Quatro Fontes. Por que das Quatro Fontes? É que em cada esquina onde ela está localizada tem uma fonte, e ela tem uma outra que completa 4 fontes, por isso chamada Igreja das Quatro Fontes. E ela é um exemplo de barroco também, porque ela vem com esse exagero de decoração e a fachada em curva, que é outra característica da arquitetura barroca, o tratamento de curva, aquela curva sinuosa em S, nas fachadas, em vários tópicos arquitetônicos da construção. Nós temos também o Palácio de Versalhes, que também tem essas curvas no seu jardim, na fachada do jardim. E um fato curioso sobre a arquitetura barroca é que ela não somente ficou na construção de edifícios, mas sim no urbanismo. Então teve estradas, praças e jardins. E ainda teve a fusão com outros tipos de artes, como então monumentos, ela mistura monumentos como obeliscos egípcios, como fontes, as colunas adaptadas a esses estilos, então uma coluna bem estilizada, com os 3 tipos das colunas clássicas, as escadarias grandiosas e com um aspecto de cenário, como se fosse um cenário, as escadarias. É bem teatral, bem cenógrafo, todos os estilos arquitetônicos. As pinturas nas paredes, com cenas arquitetônicas e naturalistas, então no que o Renascimento ele tirou um pouco disso, ela vai retornar a isso, o Barroco também.
E também as pinturas, as cenas arquitetônicas, que elas têm um estilo infinito, elas não têm fim, então do céu à terra, como se não tivesse um fim, da arquitetura real até as galerias. As igrejas, elas deixam de ser um pouco no plano central, renascentista, elas pegam um pouco do formato em cruz, mas com um corredor largo, muito largo, grande, retangular, com um pedacinho do braço da cruz e com galerias dentro delas e muita decoração mesmo, exagero de decoração. Dentro da pintura, nós vamos ter também grandes artistas e as características vão ser um pouco extravagantes, vamos dizer. Elas serão exageradas, terão bastante emoções, é aquilo, né? É a técnica renascentista com o exagero do barroco, a intensidade do barroco, a intensidade do maneirismo. As emoções, mistura as emoções do maneirismo com a técnica do renascimento. Então nós vamos ter a composição assimétrica, que ela revela, um pouco distorcida, ela revela uma grandiosidade, traz uma grandiosidade para a obra, sendo monumental, substituindo aquele estilo geométrico e tirando toda aquela parte, aquele equilíbrio renascentista. Ela vai ter uma grande acentuação de claro e escuro, né? Aquele ponto de luz dentro da pintura, aquele ponto de luz central com muitas partes escuras, então vai dar um bom contraste dentro da pintura. Então esse contraste ele vai visar identificar um pouco mais de emoção dentro da pintura, um pouco mais não, um exagero de emoção, intensificando a profundidade daquela obra. Ela vai ser realista e vai ter participação de todas as camadas sociais. E vai ter uma seleção de cenas no seu momento mais dramático, mais intenso. Dentre os grandes artistas da época barroca, nós vamos ver Caravaggio. Caravaggio é um artista muito renomado da arte barroca. Ele é considerado o pintor mais original do século XVII. Ele levou o ato realista da obra num novo patamar, né? E trouxe bastante realidade social para aquela obra. Então, ele é conhecido, por exemplo, ele pegava os santos, parecia com pessoas comuns, e os milagres como eventos cotidianos, por exemplo. Uma obra dele é São Mateus. A de São Mateus, que acontece? Ele está num lugar, né? Onde ele está contando dinheiro junto com outros homens e onde Jesus diz, siga-me. Então ele põe um feixe de luz trazendo o espectador para dentro da cena onde ele está. Então ele usa a técnica de perspectiva para trazer o espectador para a cena, para trazer você para mais próximo da cena. E também usando a técnica de luz e sombra para isso. Temos também o Andrea Pozzo, que ele realizou várias pinturas de perspectiva dentro das igrejas barrocas, dando a ilusão de que a parede e o teto ele não tinham fim. Ele tem uma ilusão como se a parede com o teto não tivesse uma separação entre eles, tivesse continuidade. Então ele usou a perspectiva com tanta profundidade que deu até um tipo de ilusão de ótica, trazendo também como se as colunas da igreja chegassem no céu e no céu da igreja tivessem os santos chamando o fiel ao homem para ser santo, ser fiel à igreja, ser fiel à religião. E como sempre, foi dentro da Itália que se houve, né, floresceu novamente. Porém, o barroco, o estilo barroco, ele perdurou por muitos outros países por muito tempo, chegando um pouco atrasado em alguns outros países, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele chegou atrasado, né? Porém,
foi o estilo onde começou muitas das obras artísticas daqui do Brasil, muitas construções artísticas. Foi o início, o Barroco. Mas falando ainda do Barroco em outros países, nós vamos ter o Diego Velázquez, que ele era um artista que pintava quadros para reis, mas também não ficou só nisso, ele começou a pintar o cotidiano das pessoas. Pessoas comuns e normais, quadros no dia a dia das pessoas. Ele usava bastante a iluminação barroca nesse dia a dia. Ele era espanhol, então a arte barroca na Espanha se deu com Velázquez. Claro que tem muitos outros artistas também. Aí na Bélgica nós vamos ter Rubens. Rubens, ele foi um pintor chamado o Príncipe dos Pintores e o Pintor de Príncipes. Ele teve uma vida de diplomata, né? Ele teve uma vida de diplomata e ele era bastante colorista. Ele usava bastante as cores para intensificar a sua pintura. E dentro da sua pintura ele usava linhas contorcidas nos corpos para dar uma intenção de movimento dentro da pintura. Temos também o Rembrandt. Rembrandt, ele é holandês e ele usava a luminosidade ao seu favor, então ele fazia camadas de tinta, pintando com o cabo do pincel, fazendo camadas sobre camadas, parecendo que ele estava entalhando a tinta dentro do quadro. E ele também fazia muitos retratos. E ele deixou de fazer pinturas pequenas para fazer pinturas grandes, inovando em cada detalhe. Frans Hals, que veio dos Países Baixos, ele foi um dos maiores pintores retratistas que nós temos. Ele, claro que como todo grande artista, tinha problemas financeiros, bem clichê dos grandes artistas. E ele tem também uma arte chamada Cavaleiro Sorridente, que pode ser uma das obras mais apreciadas depois da Mona Lisa. Nós temos também Van Dyck, Vermeer e Claude Lorrain e Nicolas Poussin. Nós temos vários artistas e pintores dentro da pintura barroca. A escultura, ela já não tem mais uma concepção geométrica, não tem aquela concepção geométrica renascentista. Ela vai ser trabalhada com movimentos soltos. Então, movimentos soltos e movimentos vivos. Dá muita impressão de movimento. Então, ela vai ter um predomínio muito grande de linhas e curvas, um drapeado nas roupas, nas vestes das pessoas da escultura. Então vai ter um detalhe muito grande nas vestes e um detalhe muito grande na emoção. Então ela vai ter muita emoção. De tão realista, tem uma escultura que a mão da pessoa que está esculpida segurando uma perna, se eu não me engano, aparece até o fundinho das mãos encostadas na perna, de tão realista e dramático que é a escultura barroca, de tantas emoções que estão mostradas ali. E aí nós vamos ter o Jean Lourenço Bernini. Ele era arquiteto urbanista, ele foi escultor na época e foi ele a ideia da construção da Praça de São Pedro. Aquela praça maravilhosa do Vaticano que a gente vê. Aquela praça, então, ela foi constituída como se fosse um abraço de Deus. Então, ela tem toda a volta, tem muitas e muitas colunas, enormes colunas, e foi idealizada por ele. E muitas estátuas também que estão lá, todas feitas por ele. O baldaquino e a cadeira de São Pedro, todas encontradas na Basílica de São Pedro também. Outro detalhe, a Basílica de São Pedro, ela foi várias vezes reformada, passou por vários períodos, e a última reforma dela foi no estilo barroco. Então ela é considerada também uma igreja barroca. Porém, ela teve várias camadas, então ela já foi fez parte de vários estilos. E o último deles foi o barroco. E
E ainda na pintura barroca veio se juntar um novo estilo de pintura, que é a natureza morta que eles falam. O que é essa natureza morta? É dentro de um espaço todos os elementos que compõem, então flores, livros, peças de caça, entre outros vários. Então isso é chamado natureza morta, tudo que compõe aquele espaço. E tem a natureza viva, que é a própria natureza mesmo, que eles faziam bastante pinturas. E o Caravaggio, ele foi um desses artistas que utilizou muito dessa natureza morta. E o Caravaggio, ele teve muitos seguidores. E um desses seguidores é a artista Artemisia Gentileschi. Ela foi a primeira mulher a ser conhecida e apreciada como artista. Não que não havia artistas mulheres naquelas épocas. Havia sim, mas muitas escondidas. O período do Rococó, muitos difundem com o Barroco, que foi o finalzinho do Barroco. E dentro do período Rococó, a arte ela deixou de ter enfoque na Itália, que é onde era a grande centralização dos artistas, e passou a centralizar um pouco na França. E também com o desgaste dos artistas ao pintar somente temas religiosos, eles passaram a deixar esses temas um pouco de lado. E então, nesse período, graças a homens ricos, homens de negócios, banqueiros, financiadores, passaram a dar proteção e financiamento para os artistas da época, que era o que continuavam a manter as artes nessa época que foi estipulado o estilo rococó. Por muito tempo não diferenciavam o rococó do barroco, mas graças a um estudo que teve motivos suficientes para diferenciar essa arte da arte barroca. O rococó, ele vem, em português, falam que é conchas a tradução, conchas. Por quê? Porque os detalhes que eles faziam, as curvas tão delicadas, parecem com as curvinhas de uma concha. Por isso que chama rococó. Nesse estilo, os artistas passaram a produzir retratos menores do que era de costume e também estatuetas de porcelana para decorar as casas das pessoas mais ricas. Então a arte ela deixou, de ser algo útil novamente para ser algo fútil, que era objetos de decoração. Então virou decoração de interiores, o estilo rococó. Então por quê? Porque era o povo que investia nessa época, era o povo que tinha mais dinheiro, a família mais rica, os financiadores, os homens de poder do povo que começou a investir na arte, comprar as artes dos artistas, dar proteção para os artistas na época, e aí virou a arte de decoração. Então, retratos, estatuetas para decorar as casas. E o povo buscava naquela arte algo que lhe desse prazer. Então, os temas mais trabalhados dentro dessa arte cenas eróticas ou galantes da vida cortesã ou até mesmo da mitologia, pastorais, alusões ao teatro da época, claro, motivos religiosos também tinham, e farta estilização do mundo vegetal, em ornatos e molduras também tinha esse esquema do vegetal. E dentre as características encontram-se as linhas curvas, suaves, as cores delicadas, o caráter lúdico e mundano das grandes festas, em que o pintor ele retratava o dia a dia do povo, aquelas pessoas que encomendavam suas obras. Ele representava os costumes e apresentava os costumes e as atitudes do povo dentro da obra. Dentro da arquitetura, elas vão ser edifícios menores, tendo somente 2 andares baixos, tendo também fachadas mais alinhadas e mais alisadas. Não tem mais aquela
estrutura, toda aquela elegância, todo aquele exagero do barroco. E também são abolidos todas aquelas colunas, todo aquele estilo clássico que eles utilizavam na época do barroco, do Renascimento. Porém, os ângulos retos foram suavizados por suaves curvas, bem delicadas. As construções também tinham telhados de 2 águas e também tinham grandes portas e grandes janelas, sendo as portas e as janelas com arcos de volta perfeitos. E a decoração exterior desse edifício ela vai se concentrar nas portas e nas janelas. Isso é a decoração no exterior, nas consolas das portas e janelas. Somente aí vai ter toda uma decoração. As consolas são peças arquitetônicas pequenas que servem para colocar vasos, estatuetas e objetinhos de decoração, objetos de decoração. Já dentro, eles passam a decorar com objetos, móveis e também uso de alguns materiais pintados que imitam o mármore. Passam a imitar o mármore. A decoração da parede são feitas em cores claras que dão contraste com as molduras douradas e prateadas dos quadros, sendo também decorados vários afrescos, várias pinturas, telas, tapeçarias. O contexto social do barroco se dá com a morte de Luís XIV. E, porém, o Luís XV, que seria o seu sucessor, ele ainda tinha 15 anos e não era apto para reinar. Então, houve um período de regência que foi regido pelo Duque de Orleans. E nesse período, então, eles saíram do Palácio de Versalhes e passaram a morar em Paris, e onde houve, então, a ruptura do barroco para o rococó. Como foi essa ruptura? Quando Luís XIV morreu, havia uma monarquia, havia um reino absoluto. Então, ele que mandava em tudo, ele era absoluto, ele tinha um poder absoluto. E com o rompimento, com a morte dele, a classe aristocrata teve, então, uma liberdade maior. Então, toda a arte desse período foi regida pela classe aristocrata, que era quem tinha mais dinheiro na época, que foi então os aristocratas, que era o povo burguês, o povo rico, que começaram a investir nas obras de arte, nos artistas. Então, esse povo, eles começaram a ter um pedido de obras de artistas com uma obra que ela traz prazer, obra de arte que traz prazer para o observador. Ela traz prazer aos olhos, traz prazer ao tato, traz prazer ao olfato, porque é nessa época que começa a ser a criação de perfumes, de trabalho de móveis com tecidos de vários tipos, decorativos. Então era uma arte voltada ao bem-estar pessoal, ao bem-estar das pessoas. E como eram aristocratas nobres, famílias ricas que investiam, passou-se a ser arte decorativa. Consideravam uma arte fútil de decoração que não servia para muita coisa, apenas para observar e apreciar a sua beleza. E como eram nobres, então as casas que eram decoradas não eram tão grandes como os palácios, as igrejas. Então a parte exterior era pouco decorada, não tinha muita decoração. Então a decoração era mais interna, dentro do local. É claro que não deixa de ter vários palácios também grandes, com grandes decorações do estilo rococó. E a decoração, ela perde aquele peso que o barroco traz, que é onde não existe espaço vazio dentro do barroco. É tudo decorado, tudo muito bem feito, tudo muito cheio, chega a ter um ar pesado de coisas. Já o rococó não, ele tem, claro que ele é tudo decorado também, mas tem espaços vazios que dá uma leveza para a decoração.
E também ela é sempre no fundo claro com detalhes dourados, detalhes talhados em madeira como decoraçõezinhas. E nessas decoraçõezinhas vão ter pássaros, folhas, anjinhos com músicas, bem delicado, bem apreciado, que faz um bem para nossa visão, para o nosso olhar, tudo para ter um bem-estar. E no rococó, ele não vai deixar de ter o dourado, vai ter bastante dourado, mas com fundo claro, sempre com fundo claro. Também tem o prateado com fundo claro. Então tem sempre esse equilíbrio de ter um pouco mais forte, mas um pouco mais claro também, para que não fique pesado, não fique um pouco mais leve, algo legal de se apreciar, de se ver. Aí nós temos a técnica de entalhar a madeira e colocar na parede. Então toda a decoração era feita entalhada na parede, com leves curvas, bem entalhadinhas, até por isso chama rococó. Porque o rococó vem de conchas, e as conchas talhadinhas, as curvas das conchas, então tudo meio que dá uma certa semelhança ao talhamento da concha dentro do estilo rococó. As leves curvas, os talhados lembram a concha. E esses talhados a gente não vai ver somente nas paredes decoradas, a gente vê também nos móveis, nos objetos de uso, como relógios de parede, nas cômodas, nos sofás, com esses detalhes talhados, todos em madeira. E logo após o Luís XV poder assumir, ele volta para o Palácio de Versalhes, e voltando para o palácio, ele tem também esse estilo rococó. Então, e assim, o Palácio de Versalhes ele é todo barroco, mas ele também quer dar o entonamento de rococó. E aí tem lá uma sala que chama Sala do Pêndulo, que é um relógio que para a época era novo, era inovador, que tá lá até hoje, e ela é toda decorada com esse estilo rococó. Então tem todo o seu fundo vazio, fundo branco com um detalhe dourado da madeira. Aí nós temos também o Palácio de Nymphenburg, que tem um pavilhão de caça que é todo trabalhado, todo decorado na arte rococó. Mas nele a gente já vai ver um fundo claro de azul bebê, não branco, mas um azul bebê e todo prateado, já perde aquele dourado, ele tem prateado e o fundo azul bebê. Aí a gente vê a decoração do interno, né, do pavilhão de caça, todo rococó. Esse palácio ele fica na Alemanha, ele é alemão. E também temos a igreja alemã, porque na França ela não vai ter igrejas com estilo rococó. Nessa época eles não construíram igrejas com estilo rococó, a gente vai ver mais fora da França. Então a gente tem a igreja alemã de Buskirch também, que ela é toda ornamentada no estilo rococó. O rococó ele denota uma diferença, um diferente sentimento de sentir a arte, de apreciar a arte, de viver a arte. E a pintura rococó ela traz bastante cotidiano, festas, tem uma denotação sexual também dentro das pinturas, tudo para trazer um prazer, um bem-estar dentro da arte, um bem-estar dentro da pintura para trazer ao espectador aquele prazer, aquele bem-estar para quem estivesse observando. Vários temas tratados de forma superficial, com deuses, cupidos, mitologias, pessoas mesmo também, várias pinturas, todas trazidas para o meio social, para o prazer. O retrato ele também continuou,
claro que mais histórico ainda do que já era, trazendo... E aí nós temos os artistas. Os artistas mais conhecidos dessa época do Rococó. Jean Antoine, que ele era um jovem, né, um dos mestres da pintura Rococó. Ele trazia vários jovens em suas pinturas, gozando da vida, do prazer da vida. Jean Baptiste, ele foi um pouco mais sensacional. Ele pintou cenas de gênero e de natureza morta. Temos o François Boucher. Ele pintou várias expressões ingênuas e maliciosas de deusas e ninfas em atitudes graciosas e sensuais, não trazendo aquela sensualidade, aquela pintura clássica, trazendo uma alegre descontração que a pintura rococó traz em todas as pinturas dela. Jean Honoré ficou famoso por suas cenas de amor e da natureza. Ele foi um dos últimos exponentes da arte rococó, caracterizado por uma arte alegre e sensual. Ele foi um dos mais antigos pintores impressionistas também, uma curiosidade. Tiepolo, que ficou famoso pelo teto das escadarias do palácio, Palácio de Wisburg Episcopal, Palácio Episcopal de Wisburg. Muito difícil de falar essas palavras. E o Francesco Guardi, que pintou várias pinturas que misturam cenas reais com o surreal. E dentro da escultura, os artistas dão preferência às esculturas que decoram as casas, esculturas decorativas, então estatuetas, não que não façam esculturas também normais, grandes, mas eles dão preferência às esculturas ornamentais, que são decorativas para uma casa, para um palácio. E dentre eles temos os artistas Jean Antoine, que foi também pintor, Johann Michael, Ignace Ganter, que foi alemão, François Boucher, Falconetti, que foi convidado por Catarine a Grande para trabalhar em São Petersburgo, onde ele executou a estátua colossal de Pedro o Grande, feita de bronze e conhecida como o Cavaleiro de Bronze. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema, só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, vamos explorar a arte no século XVIII e XIX. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!